Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, economia circular e o consumo consciente. Em 2018, uma pesquisa do Instituto Acatu revelou que 38% da população já incorporava mais de 5 práticas sustentáveis no seu dia a dia, os chamados iniciantes em consumo consciente. Nesse cenário, a pandemia e o avanço da crise climática podem colocar mais brasileiros para repensar a forma de como ter uma qualidade de vida melhor. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos no programa de hoje o Onofre de Araújo, que é CEO do Isaicol, que é uma plataforma de conteúdo sobre consumo e sustentabilidade em língua portuguesa, e membro do Conselho do Sistema B Brasil. Marcelina Albertini, que é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Educação Ambiental pela mesma instituição, pedagoga e professora da Rede Municipal de Ensino. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Onofre. Bom dia, Marcelise. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, quais são os destaques desta semana? Bom, de uma certa forma, ainda continua um pouco a questão que eu tinha destacado na semana passada com relação à Prevent, né? A cada dia uma nova surpresa, né? E isso se avoluma cada vez mais, esse escândalo da Prevent. Surpresas lamentáveis, né? Exatamente. Cada dia, o tamanho da confusão o que a gente pensava que era um probleminha se tornou uma coisa gravíssima. E falsificação de atestados de óbito e por aí vai, né? Enfim, o problema do diagnóstico, né? Não digo nem do atestado em si, mas do diagnóstico, né? De manipular o diagnóstico. Enfim, a situação ainda vai correr essa semana toda e acho que a semana que vem ainda vai ter repercussões. E eu queria dar Viu, Franklin, antes do seu destaque, vale lembrar para os nossos ouvintes que hoje, na CPI lá do Senado, irá a advogada que representa 12 médicos que fizeram a denúncia contra a Prevent Senior. Perfeito. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa ida, né, dessa advogada à CPI. E eu quero dar um destaque internacional, Jorge. Em geral, a gente fala muito pouco aqui dos destaques internacionais, mas um destaque internacional que acho que pode ser positivo para o Brasil, que foi nesse fim de semana que passou, né, na semana passada, nós tivemos a eleição dos social-democratas na Alemanha, né? Eles ganharam a eleição, agora vão compor o gabinete, né, porque lá é um sistema parlamentarista, né? E eles ganharam, e isso é positivo no Brasil, porque com certeza eles vão continuar numa política de pressão ao governo Bolsonaro por preservação da Amazônia, né? E também é uma boa notícia, dentro dessas eleições alemãs, que o Partido Verde ganhou também, acabou subindo, né, no percentual de cadeiras no parlamento, e esse é um partido que fica em cima do governo Bolsonaro, né, para que proteja a Amazônia, que é um patrimônio de todos nós e, claro, é muito importante para todo o universo, né, todo o planeta Terra. E também, acho que finalizando dessa eleição alemã, a extrema-direita, né, que é simpática ao Bolsonaro, perdeu cadeiras. Então isso é bastante positivo no Brasil e eu espero que isso reflita dentro da política aqui interna no Brasil também, que nós consigamos, de uma certa forma, preservar a Amazônia tão combalida, até pela prática não tão, digamos, efetiva do governo federal em protegê-la, Joel. Você acredita que a Europa vai sentir falta da Angela Merkel? Olha, acho que inicialmente sim, né? Ela é uma pessoa que ela teve um papel muito grande na manutenção e no fortalecimento da comunidade europeia, e acho que nesse aspecto sim. Mas os social-democratas também vêm com uma política até mais progressista que ela. Esperemos que isso, para quem é da comunidade europeia, claro, né? Esperemos que isso se reflita no fortalecimento da comunidade, que para eles é muito importante, né? Gostaria que nós tivéssemos também o equivalente aqui com o Mercosul, um fortalecimento, coisa que hoje cada um está para o seu lado e muito pouco se fala de Mercosul, e seria muito importante para os países aqui da região da América do Sul.
Bom dia, Onofre. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Sobretudo, Marcelise. Como vão? Bom dia. Boa semana para todos nós. Eu agradeço muito o convite e o prestígio de desfrutar da audiência tão seleta. Marcelise, muito bom dia. Seja muito bem-vinda, você falando aí do Paraná. Bom dia, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de poder estar participando, né, desse momento, estar conversando com vocês um pouquinho né, sobre esse assunto que é tão importante aí, né, nessa conjuntura que a gente está vivendo e, né, fazer essa relação aí com escola e refletir um pouquinho sobre todo esse repertório, né. Falando em escola, qual foi o impacto da pandemia nas escolas municipais aí de Curitiba? Então, na verdade, a gente está retomando agora, né, no mês de agosto, mas assim, retomando presencial de forma gradual, e hoje aqui em Curitiba a gente está retomando presencial 100%. Então, eu, na verdade, não estou trabalhando porque eu estou afastada, porque eu sou gestante, né, eu vou ganhar meu bebê provavelmente essa semana ou semana que vem, mas assim, o impacto está sendo assim, para as crianças a gente sabe que teve um peso muito grande na questão de aprendizagem, já tem muitas discussões sobre isso, sobre essa retomada, e agora está tendo esse impacto assim, hoje o pessoal está muito preocupado porque como vai voltar 100%, todas as crianças em sala, a gente não sabe como que vai ficar esse panorama, né? Apesar do nosso município estar quase 100%, Curitiba está quase 100% vacinada, a gente ainda sabe de casos que estão acontecendo, de pessoas que estão pegando coronavírus, então assim, a nossa comunidade docente está bem preocupada, assim, como que serão as próximas semanas, porque enquanto estava no esquema do rodízio, ainda a gente estava conseguindo ter um certo controle, mas agora com todas as crianças, né, são 30, 35 em sala de aula, como vão ser as próximas semanas, assim, ainda é um pouco assustador, assim. Deve ser muito complicado, né? De acordo com a pesquisa do Acatu, 24% dos mais conscientes na hora de consumir têm mais de 65 anos. 52% são das classes A e B, com renda entre 5 mil e 23 mil. E 40% têm ensino superior. Entre os principais obstáculos para o consumo de produtos sustentáveis estão o esforço, o espaço, privação de prazeres e desconfiança. Onofre, você acredita que a pandemia está mudando esse cenário? Como tornar o consumo consciente menos elitizado? Bom, a questão da pandemia, ela trouxe alguns impactos relevantes, né? Aliás, diversos impactos relevantes nas nossas vidas, quer dizer, uma transformação. O mundo dificilmente será parecido com o que era antes. Na nossa vida cotidiana, o impacto dos resíduos é muito grande, né? Se a gente viu essa questão de delivery e tudo mais, muitas embalagens e muitos polímeros sintéticos de uso único, que são os plásticos de uso único, enfim. Um impacto grande também nas cooperativas, que tem um papel importante na nossa sociedade, porque esse público é um público que tem um papel que às vezes é pouco percebido por nossa sociedade, que é o papel, são verdadeiros agentes ambientais, e isso não se percebe muito, eles são muito sensíveis às variáveis econômicas, então a economia caiu de atividade, a própria vulnerabilidade deles trouxe um impacto muito grande nesse setor também. Do ponto de vista do consumo, como você mencionou, a questão do perfil do Acatu, aqui no eCycle eu adicionaria algumas outras tintas a esse perfil. O eCycle ele é um portal de informações sobre sustentabilidade com as lentes do consumo, por isso que eu estou aqui batendo papo com vocês. Existe uma inclinação muito grande a esse tema do ponto de vista do sexo feminino. Interessante a gente observar isso. Isso nós sentimos empiricamente, quer dizer, o perfil da nossa audiência, já estamos há um bom tempo nesse mercado, e é um público muito, muito inclinado a essa temática. Corrobora a questão da classe social, corrobora também o perfil da educação formal, está batendo, mas eu acho que a questão do lado feminino é um ponto importante. Com relação a nós alcançarmos outros níveis de práticas de consumo sustentável, o papel da Marcelise é fundamental. Eu acho que um referencial, os fundamentos das práticas de consumo e seus impactos socioambientais devem, sem dúvida nenhuma, serem parte da formação
das nossas crianças. Eu acho que é essa geração que já emerge com outro papel na nossa sociedade. A agenda pública, ela tem muita questão do clima, não é? E é fundamental, a gente vive num cenário de emergência climática, mas existem outros problemas muito sérios também, outras fronteiras planetárias que a gente chama, que paradoxalmente, a despeito da nossa formação tecnológica, enfim, o nosso preparo enquanto civilização, nos coloca numa trajetória ecocida, quer dizer, a biodiversidade, por exemplo, é um deles. O drama que a biodiversidade incorre por conta das nossas práticas, sobretudo de consumo, é inacreditável. O consumo consciente, além da questão da formação, para se tornar mais acessível, ele carece de medidas regulamentares, existe uma regulamentação adequada para isso, e os ganhos de escala da indústria. A indústria dos produtos sustentáveis, ela precisa incorrer em maior escala para que os preços também se tornem mais acessíveis. Existe um mecanismo intermediário aqui que hoje a gente escuta muito, que são a questão do ASG, o ESG, né, que chega no mercado financeiro, que são práticas socioambientais mais adequadas do ponto de vista da ótica do mercado, percebendo isso como um risco que podem ser um aspecto alavancador desse processo. Marcelise, como sensibilizar os pais da importância do consumo sustentável? Você que tem uma experiência em escola pública municipal aí em Curitiba, é importante que a escola tenha uma relação com a comunidade, né, com os pais, eles participem, né, da construção, inclusive pedagógica, né, do ensino, isso é o ideal. Mas como está esse trabalho? A classe B e C está consciente a respeito da importância do assunto? Sim, sim. Os projetos que eu realizei em algumas escolas, né, a gente percebe, assim, no começo, dá um certo medo, né, achando assim, eles não vão, as crianças não vão entender, os pais não vão participar, e eu trabalho em escolas bem periféricas, e eu tive uma grande surpresa, assim, nos projetos que eu realizei, porque, assim, como eu sou professora de ciências, eu busco sempre trazer dentro das minhas aulas de uma forma interdisciplinar. E em algumas situações, eu, no início do projeto, né, ficava meio receosa, será que os pais vão participar, as crianças vão compreender? E por incrível que pareça, dependendo da forma como você encaminha, você percebe, sim, que as crianças participam, e querendo ou não, elas levam isso para casa, e quando elas levam isso para casa, os pais dão um retorno, sim, porque, como eu moro em Curitiba, e Curitiba tem uma tradição já desde a década de 80, né, com questão da reciclagem e tudo mais, então, assim, aqui em Curitiba a gente sente, assim, a participação, né, de vários níveis, né, tanto das escolas mais periféricas, em outras escolas, então tem essa participação talvez pela nossa tradição, né, eu não consigo, assim, ter uma noção em outros municípios como que ficaria, mas aqui, né, eu me sinto privilegiada por isso, assim, porque nós já temos todo um trabalho que desde a década de 90 vem sendo feito, e os pais, assim, eles realmente participam. Nós desenvolvemos recentemente numa escola um projeto de reciclagem de óleo de cozinha, né? E quando eu lancei esse projeto junto com a coordenadora da escola, eu fiquei bastante preocupada se os pais iriam, né, participar, iriam levar, iriam mandar o óleo para, né, para a escola e tudo mais, e foi muito bacana, assim, porque os pais participaram, a comunidade começou a ver a escola como um posto de coleta desse material, e foi, assim, uma experiência bem bacana que teve uma proporção muito maior do que a gente esperava. A ideia era trabalhar só com as crianças, mas a gente conseguiu atingir a comunidade, assim, a ponto de senhoras, assim, que moravam na rua da escola, que nem tinham netos, nem um vínculo, viram a placa na escola, nossa, lá é um posto de coleta, eu posso estar levando a minha garrafinha com o meu óleo e depositar lá? Pode sim, e iam lá na secretaria da escola fazer o descarte desse material, e aí a escola encaminhava, né, para as empresas responsáveis por fazer a reciclagem desse resíduo. Então a gente vê, assim, que se o trabalho for encaminhado de uma forma que envolva a comunidade, que envolva os pais, que envolva as crianças, né, partindo das crianças, o trabalho dá certo, sim. Mas é um trabalho de formiguinha e que tem que ter a parceria da escola inteira, porque se só o professor sozinho for fazer, é muito difícil alcançar uma proporção maior, mas quando você tem o apoio da direção, dos demais colegas que compram a ideia mesmo, a gente consegue, sim, alcançar a comunidade e fazer um projeto bacana, assim. Você destacou a importância de uma noção multidisciplinar, né? A participação de todo o corpo docente da escola participando da iniciativa, né?
Sim, isso é muito importante. O Onofre lembrou uma coisa das cooperativas, elas funcionam ativamente aí em Curitiba, né? Em relação aos resíduos sólidos. Sim, sim. Aqui em Curitiba a gente tem bastante essa questão dos resíduos, tanto por parte, né, do pessoal que faz essa coleta, como da própria prefeitura, né? Porque a gente tem aqui, além de ter a coleta dos dias da semana, a gente tem a coleta da reciclagem, que a gente chama de o caminhão do lixo reciclável. Então, uma vez por semana ele passa, né, só para recolher o lixo reciclado. Então, os catadores aqui, eles não dão conta de fazer todo esse serviço, mas a prefeitura também dá esse suporte. Então, a gente chama do lixo que não é lixo, né? E não tem um dia só do lixo que não é lixo, além dos catadores que também passam recolhendo. Então, assim, o pessoal daqui já é bem consciente de fazer a separação e tudo mais, mas é como eu falei, já é uma política nossa, assim, política pública do município já de mais de 20 anos, né, que foi feito esse trabalho. Onofre, a gente sabe que a saída está na educação. Como ampliar essa experiência que existe no Paraná, por exemplo, em escolas como a de São Paulo, né? O problema ele é complexo, né? Eu adorei essa sacada da Marcelise de lixo que não é lixo, né? Porque do que se trata. Na verdade, a palavra lixo ela não seria aplicável ao tema. Porque lixo do latim é cinza, né? Lix. Não é isso. Conceitualmente, a gente está falando de resíduos e de rejeitos. Rejeitos, como o nome já diz, não tem mais jeito, né? Só que a fração dos rejeitos, só para que vocês tenham uma noção, a Brelp, ela realiza um trabalho muito legal de balanço, né? Os rejeitos gerados pela sociedade brasileira, em 2020, foram da ordem de 14%. Ou seja, o que a gente está dizendo é que 86% do que a gente gera é resíduo. E o resíduo, por definição, ele tem uma solução. Esse resíduo, ele se decompõe em algumas frações. Metade do que a gente gera, um pouco mais, é resíduo orgânico. E esse resíduo orgânico teria, em tese, uma solução, do ponto de vista de seja fertilizante, seja geração de energia, por meio de sua decomposição. Depois a gente cai para outros tipos de resíduo. A maior fração depois disso são os plásticos, que geram muita controvérsia na nossa sociedade, mas que são um material importante, tecnologicamente falando, porque eles conferem uma série de facilidades para a nossa sociedade. A questão é que a gente não lida bem com isso. Tem uma série de plásticos que não voltam para a cadeia, tem uma série de plásticos que escapam no meio ambiente. Na medida em que eles escapam no meio ambiente, eles determinam problemas ambientais que a gente pode falar um pouco depois, que são demasiado sérios. Então, quando você fala como seria em São Paulo, como seria em outras praças, a gente tem um marco regulatório, Joel, Franklin e Marcelise, muito interessante. Nosso marco regulatório, chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, é um elemento... De 2012, né, se não me engano. Ela foi sancionada em 2010, no final do governo do partido que antecedeu, em 2010, e ela deveria entrar em vigor de uma maneira plena em 2014. Nós estamos em 2021 e a legislação ainda não está plenamente implementada. Aliás, ainda falta bastante. Do ponto de vista conceitual, ela é sensacional, porque ela define exatamente quais são os papéis e responsabilidades de cada agente na sociedade. Então, a Marcelise falou, a prefeitura tem seu papel de coleta, aí isso leva para as cooperativas triam, entra o reciclador, quando entra o reciclador tem a indústria por trás disso, que lança a mão dessa responsabilidade, distribuidores, importadores. Então, do ponto de vista conceitual, pessoal, a gente tem um arcabouço que define como as coisas deveriam ser. Infelizmente, isso não acontece. Existem frestas nessa questão de responsabilidade compartilhada, porque esse é o grande mérito dessa legislação, uma legislação onde a responsabilidade compartilhada determina o sucesso da economia circular no nosso país. Existem frestas que não estão bem definidas.
E, infelizmente, isso faz com que as coisas não caminhem da forma que poderia acontecer. Existem lugares onde isso é mais evoluído, quer dizer, 92% dos nossos resíduos, eles são, a gente está falando aí da ordem de 70 e tantas milhões de toneladas geradas, 92% disso é coletado. Mas muito pouco disso é, de fato, reprocessado. Se o marco legal fosse seguido de uma maneira correta, a gente teria resultados muito mais satisfatórios. Isso aí vocês estejam certos. Tem disfunções. E outra coisa que a gente afere, que o ISAC ele tem uma plataforma de utilidade pública que ajuda as pessoas a identificarem onde descartar os seus resíduos, os mais variados resíduos. Você entra no portal e você, através do seu endereço, você localiza postos de entrega voluntária, de plástico, papel, metal, vidro, eletrônico, vestuário, uma série de produtos. E a gente tem mais de 8 mil postos de entrega voluntária cadastrados. E o que a gente percebe é que quanto mais você sobe no território, está falando de Nordeste, Norte do país, maior a escassez de soluções para a população. Então, a gente tem... Nosso país é um país enorme, de dimensões continentais, e tem diversas dificuldades nesse sentido. Agora, a pergunta objetivamente que você me fez, como seria para São Paulo? Se a gente tivesse... Se o nosso marco legal ele fosse devidamente seguido, o nosso problema com resíduos seria muito menor. Bom, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O Gutierrez pede mudanças por um mundo com comida saudável para todos. A Letra Leda, de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas receberam os líderes mundiais para a cúpula dos sistemas alimentares, com o objetivo de transformar a maneira como os alimentos são produzidos e distribuídos. Segundo dados da organização, mais de 800 milhões de pessoas no mundo passam fome e 3 bilhões não têm dinheiro para ter uma alimentação saudável. Na conferência, o secretário-geral da ONU disse ainda que 2 bilhões de pessoas estão acima do peso ou obesas, enquanto 462 milhões estão desnutridas. Antônio Guterres lembrou de outro dado importante. 1/3 dos alimentos produzidos são perdidos ou desperdiçados todos os anos. Por isso, o chefe da ONU defendeu um mundo onde todas as pessoas tenham acesso a refeições saudáveis e nutritivas. Ele reconheceu que a pandemia de Covid-19 tornou esse desafio ainda mais difícil. Guterres destacou também que o atual sistema de produção de alimentos causa enormes impactos ao meio ambiente, gerando 1/3 das emissões de gases de efeito estufa e sendo responsável por 80% das perdas da biodiversidade. Segundo o secretário-geral da ONU, o futuro dos sistemas alimentares está sendo traçado agora. Segundo ele, essa transformação precisa servir às pessoas, ao planeta e à prosperidade. O chefe da ONU defendeu um sistema alimentar que apoie a saúde e o bem-estar de todos, já que a desnutrição e a fome não são forças da natureza, mas resultado da falta de ações de todos nós. Antônio Guterres pediu à comunidade global um aumento da distribuição de comida em áreas afetadas por conflitos, investimentos em sistemas de prevenção da fome, contribuição para a nutrição adequada para todos, já que muitas vezes dietas nutritivas são caras ou não estão disponíveis para muitos. Ele fez um apelo por trabalho em conjunto de empresas e de governos para aumentar o acesso a dietas saudáveis, incentivando, por exemplo, novos hábitos. Da ONU News, lê da letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre economia circular e consumo consciente, com o Onofre de Araújo e a professora Marcelise Albertini. Frank Valverde, como falar numa alimentação saudável com 2 bilhões de obesos no mundo, 1/3 da alimentação é desperdiçada e um número significativo de pessoas que ainda passam fome. Vamos falar de uma alimentação razoável para essa população mundial, né? Mas agora nós vamos com o Momento ODS com você. É verdade, você lembrou bem, esse é um dos grandes problemas da humanidade, uma melhor distribuição, né, do que se produz, e principalmente da alimentação, né? Muita gente comendo, desperdiçando, e uma imensa
leva de pessoas passando fome. Então, precisaria ter esse equilíbrio. E o Momento ODS de hoje, Joel, a gente fala sobre a Agenda 2030 da ONU, que é tão importante, né? Ela vai tratar sobre, nosso destaque, sobre consumo e produção sustentáveis, né, que é a meta 12, no caso do Brasil, meta 12.5, e que prevê que até 2030 deveremos reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da economia circular e suas ações de prevenção, redução, reciclagem e reuso de resíduos. Isso é importantíssimo, Joel, como tanto o Onofre e a Marcelise estão destacando no nosso programa de hoje, Joel. E falando sobre consumo, eu também queria dar um destaque especial para a nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Brasil Atual, nós fazemos uma enquete relacionada ao tema do programa. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje vem com a seguinte questão: você se considera um consumidor consciente? E o resultado foi o seguinte, Joel: 30% disseram que sim, aliás, inverso, 70% diz que sim, que é um consumidor consciente, contra 30% que disseram que não são consumidores conscientes. E falando sobre essa questão da consciência, João, no programa aqui de hoje, o Onofre já até abordou a questão das embalagens, e essa é uma questão que eu acho premente para a gente discutir, né? Com a pandemia, houve um aumento do consumo dessas embalagens, até porque muitas pessoas começaram a pedir alimentação em casa, né? E para o alimento vir bem acondicionado, vir protegido, você requer uma embalagem que faça esse trabalho, né? Faça esse serviço. E essa embalagem em geral é do plástico, popularmente chamado de plástico. Então tem um grande descarte de plástico na natureza. Agora eu queria colocar uma questão tanto para o Onofre como para a Marcelise. Que alternativas poderiam ser feitas para que não tivesse tanto descarte de embalagens na natureza? Onofre. Boa, Frank. Eu acho que a gente precisa primeiro tentar empatizar, né? Quer dizer, chegou um nível de desenvolvimento tecnológico onde os custos dessas embalagens elas são muito baixos e as propriedades de armazenamento que elas trazem muito eficientes. Então isso aí, quer dizer, não deixa de ser um avanço, né? A externalidade negativa, quer dizer, o efeito disso na sociedade que não está no preço dos objetos, é a questão que elas vão se transformar em rejeitos. São resíduos, mas vão ser rejeitos porque o fim delas será ou em aterros sanitários, ou aterros sanitários não controlados, ou lixões. E aí a gente começa a ver que tem uma certa irracionalidade nesse processo. Porque se você imaginar os recursos que são empregados na produção desse tipo de material, desde o início de sua cadeia, desde a extração do petróleo, que a maioria desses plásticos ele tem como matéria-prima predominante petróleo, entra no processo, né, químico, né, as petroquímicas, e vão, e elaboração, e transporte, e moldagem, chega na nossa casa, a gente usa uma vez e descarta isso, é uma coisa meio sem sentido. Sem sentido. Então, quando a gente fala de economia circular, normalmente as pessoas caem na questão do resíduo, da reciclagem, mas a economia circular ela é algo para muito aquém disso. A economia circular ela se inicia na concepção de um determinado produto, de maneira que ele seja projetado para que ele possa voltar para o ciclo produtivo, que as matérias-primas utilizadas para ele possam dar condições para isso, e que todo sistema que percorre esse material seja capaz de devolver isso para o ciclo produtivo. É daí que a gente fala, né? Antes da Revolução Industrial, quando os objetos sintéticos não aconteciam tanto, os objetos orgânicos, as embalagens, você quer coisa, embalagem mais perfeita que a embalagem de uma banana? É lindo aquilo, né? Sem contar que a própria embalagem ela é comestível e gera diversos nutrientes. As bebidas, os refrigerantes, você levava o famoso casco, né? A garrafa, né? A cerveja, enfim, o que for, né? Você não descartava, né? Pois é, exatamente. Mas, enfim, nós derivamos nesse contexto, e aí o que acontece? Já existem soluções plásticas que, por exemplo, o plástico no final da cadeia ele pode ser compostado. E é interessante isso, porque se você traçar um quadrado, uma perpendicular, assim, mais ou menos, né? E você colocar no eixo esquerdo... Um gráfico, né? No eixo esquerdo você coloca
biodegradáveis, no eixo direito você coloca não biodegradáveis, né? E você coloca no eixo vertical em cima a base de componentes fósseis e abaixo componentes naturais. Você cria uma matriz que você pode ver exatamente o que você pode dar de solução ou não no final da reposição, da degradação desse objeto. Já tem tecnologia, só que a tecnologia é muito cara. É muito caro. E a gente tem muitas reservas de petróleo também. Eu acho que esse aí é o grande dilema que a nossa sociedade se depara, né? Quem vai estar disposto a micar com tudo isso aí na mão? Bom, mas... Ou seja, nós temos uma dificuldade econômica aí na frente para resolver o problema. Exatamente. Agora, se eu pudesse orientar uma solução, eu acho que o cerne dessa questão, em grande medida, passa, Marcelise, Franklin e Joel, por algo que a gente entende como economia dos resíduos. Por que economia dos resíduos? Seria muito simples eu perguntar para vocês qual o resíduo que é mais de 99% reciclável no Brasil. Vocês diriam para mim? Sei o que, o papel? Não, lata de alumínio. A lata de alumínio, sim. A latinha. A latinha, ela volta imediatamente para o ciclo produtivo. Por que ela volta para o ciclo produtivo? Essa é a questão. Por dois aspectos. Um caráter econômico e um caráter social, uma disfunção social, pode ser. Mas o caráter econômico é que a indústria, de uma maneira ou de outra, criou um sistema capaz de devolver essas latinhas para a produção. Mas para aquém disso, o fato de você reciclar uma lata de alumínio é muito mais barato do que você extrair um alumínio novo e processar esse alumínio. Ou seja, é muito mais, o custo-benefício de reciclar esse produto é muito maior do que você comprar matérias-primas novas. Esse é um lado da equação. O outro lado é que, em função do valor que se dá para esse resíduo, as pessoas menos favorecidas, muita gente tem como boa parte da sua renda a coleta de lata. A coleta. Então você vê as pessoas mal acabam de consumir, eventualmente pode ter uma pessoa do lado solicitando essa latinha para que isso seja um instrumento de renda para ela. Isso é uma disfunção social. Em outros países, talvez não chegasse a 99%, porque as pessoas não estariam assim. Mas, ainda assim, o volume de reciclagem seria muito alto. Então, você perceba que isso é um exemplo capaz de determinar o sucesso ou a falência de uma determinada circularidade de um elemento. Os plásticos PET, algo em torno de 65% das garrafas PET são recicladas. Então, se os organismos reguladores e as empresas que colocam esses resíduos na economia fossem capazes de construir um fluxo virtuoso para que essa economia de resíduos fosse efetiva, certamente isso contribuiria definitivamente para que o nível de resíduo não fosse do tamanho que é. E só para fechar, você coloca as alternativas. Idealmente, esse produto ele deveria voltar para o ciclo produtivo para que poupasse matérias-primas, gerasse a mão de obra do ponto de vista do fluxo reverso, da logística reversa desses produtos, sim. Agora, do ponto de vista do consumidor consciente, em hipótese alguma, permita que esse tipo de resíduo escape para o meio ambiente. Esse resíduo não pode escapar para o meio ambiente. Se você optou por consumir um resíduo de um plástico de uso único, ok, meu amigo, é o que é, às vezes não dá. Mas não permita que isso escape para o meio ambiente, porque quando ele escapa, ele se fragmenta progressivamente. Quando ele se fragmenta, ele entra no processo de microplástico e até de nanoplástico. Já se fala até em nanoplástico. Esse nanoplástico no ambiente, ele capta componentes químicos do ambiente, se torna uma bomba relógio de veneno, entra na cadeia alimentar e isso volta para nós mesmos. Então, quer dizer, não deixe seu plástico escapar e faça tudo para que ele possa voltar. E opte por produtos que você possa ter a certeza de que eles vão ser devolvidos para a cadeia produtiva. Leve seu plástico para reciclar. Se você não tem coleta seletiva, leve no posto de entrega voluntária. Contribua a sua fração cidadã nesse contexto. Marcelise, quero te ouvir agora. Isso, eu concordo, né, com o que o Onofre comentou, né, e é muito importante, assim, essa papel também, pensando aqui na questão das escolas, porque muitas universidades, nível de ensino médio, o pessoal tem criado soluções, como o Onofre falou, utilizando matérias
matérias-primas mais, como que eu vou dizer, recursos naturais, né? Tem soluções hoje para essa questão das embalagens, para a questão dos resíduos, porém a gente sabe que são custos altos, são, né, matérias-primas que muitas vezes não têm assim todo esse apoio para que esse produto entre no mercado, né? Então, assim, o que eu diria assim de conselho seria incentivar com que as pessoas utilizem materiais como a Onofre colocou, os reutilizáveis, né, que as pessoas peguem esse material e não deixem, como ele falou, ir para o meio ambiente, né, porque isso daí é uma forma de conscientização, né, quando eu tenho essa consciência de que eu não vou poder pegar o isopor e jogar na beira do rio, que eu não vou poder pegar aquele plástico e deixar ele cair dentro do esgoto, então, assim, são ações, né, que a gente trabalha com as crianças na escola para estar trazendo isso para a consciência deles, para que eles possam lá na frente estar levando para sua família, para suas casas, para a sociedade de uma forma geral, né? Então eu concordo assim com o Onofre mesmo, que realmente a gente precisa fazer escolhas mais sustentáveis, né? Escolhas que sejam mais conscientes e que possam estar contribuindo com esse processo. Marcelise, uma pesquisa revelou que para 67% dos consumidores brasileiros, o fato de as empresas responderem imediatamente a incidentes públicos inesperados as tornam mais atraentes. Já 64% concordam que as empresas ou marcas são tão responsáveis pela saúde da sociedade quanto os governos. Nessa sua experiência de escola aí em Curitiba, nesse contato com a comunidade, você acredita que as famílias estão mais conscientes em relação a isso? Você concorda com essa pesquisa? Concordo sim. As famílias estão, assim, de certa forma, mais conscientes, a gente percebe, porém eu acredito que precisa ainda precisa de ações, assim, mais efetivas, né? A gente percebe, assim, de que existe toda essa de uma certa forma, uma certa consciência, porém ainda, o trabalho ainda acredito que precisa ser mais efetivado, sabe, João? Precisa, assim, de mais incentivo, não só na questão na escola, do trabalho que a gente faz, mas para a sociedade de uma forma geral. A gente precisa de mais políticas que incentivem de fato. Por exemplo, a Política Nacional de Educação para o Consumo Sustentável, ela foi criada em 2015. Existe, né, essa política, existe esse incentivo, porém, a gente sabe que ainda é muito limitado, ele não chega nas escolas e na comunidade como deveria, né? Então, acho que o Onofre sabe muito bem disso, né? O trabalho dele com o site, com a divulgação, é um trabalho muito importante, mas a gente sabe que ainda, na realidade, né, no dia a dia da sociedade como um todo, assim, a gente vê que ainda falta muito mais. Né, muito mais o papel não só dos setores públicos, mas também dos privados, enfim, das ONGs. As ONGs, na verdade, que fazem um grande papel nesse sentido, mas ainda falta muito mais incentivo, eu acredito, principalmente por parte do setor público mesmo. Onofre, a pandemia provocou impacto, no início do programa você se referiu rapidamente a isso, né? Na vida das pessoas, das empresas e da sociedade em geral. Nós temos que nos reinventar no pós-pandemia. A pandemia pode trazer um novo consumidor consciente? Eu acho que estudos vão ser desenvolvidos nesse sentido. O que eu posso dizer é o que a minha intuição traz, né? Eu acho que sim, cara. Às vezes eu penso mais filosoficamente sobre esse tema, né? A pandemia, nós estivemos sob profundas restrições, não é? E uma coisa interessante na questão da economia, da pandemia, é que a percepção de cuidar do outro foi fundamental, né? Embora as pessoas queiram eventualmente sair, não usar máscara, o que vai ser uma fração pequena, a maioria das pessoas está muito atenta a isso e, enfim, sabe que o fato de você, por exemplo, não se vacinar não se trata de uma questão puramente relacionada ao fato de você não se contaminar, mas é uma questão ética, de você também não contaminar um outro, que eventualmente mais frágil do que você poderá padecer. É verdade, mas tem um outro aspecto também, né? A população de baixa renda não cumpriu o isolamento exatamente porque tinha que sair às ruas para lutar pela sobrevivência, né? Sustento, exatamente. São as disfunções que a gente vive no nosso cenário específico, né? Às vezes a gente não pensa muito nisso, num país, sei lá, uma economia mais estabilizada, onde o estado de bem-estar social é mais amplo, essa questão existe. Mas, de uma forma ou de outra, você vê mesmo o pessoal de mais baixa renda preocupado nessa questão do uso da máscara e preocupado em se contaminar.
e contaminar o outro também, porque vive com pessoas mais idosas ou que o valha. Eu acho que essa questão da sustentabilidade, ela tem muito a ver com isso também, Joel, Franklin e Marcelise. Porque do caráter mais existencial, o consumo cotidiano para sobreviver, para se alimentar ou que o valha, mas o consumo ele também tem uma outra esfera, que é uma esfera identitária. Ou seja, a gente também consome, em alguma medida, para nos posicionarmos socialmente, por que não dizer? Isso em grande medida. Os efeitos mercadológicos eles estão aí para quem quiser ver. E uma certa imaturidade, nesse sentido que eu percebo, é o fato de, às vezes, um determinado consumidor consumir um determinado objeto e determinar dano ao outro. Seja do ponto de vista do plástico que escapa, que fragmenta e que cai na cadeia alimentar, seja do ponto de vista de um carro de 2 toneladas que carrega 90 quilos por viagem e que emite um material particulado, por exemplo, um carro a diesel, por exemplo, essas SUVs aí da vida, e esse material particulado cai na atmosfera e as pessoas inalam isso e diversas pessoas sofrem com doenças que vão parar no sistema de saúde público e o custo dessa saúde não está no preço do carro de quem comprou esse carro pesado e a diesel. E o paradoxo disso é que, em alguma medida, esse consumo desse carro pode estar associado a um esquema de diferenciação social. Então, você observe, o cara que admira uma condição social X é passado nele um tipo de dano à saúde que o Estado paga. Então, esse tipo de coisa esquizofrênica, eu acho que a maturidade do consumo, em algum momento, ela trará para as pessoas. E aí a gente vai cair num contexto que eu acho que a grande questão da sustentabilidade não é má sustentabilidade por si, porque é uma palavra já desgastada e, eventualmente, até mal utilizada com greenwash ou que o valha. Eu acho que o dilema que a gente vive nessa questão da forma, do modelo econômico que a gente se insere, é uma questão ética, Joel, Franklin e Marcelise. Eu acho que a gente precisa ser capaz de sofisticar um pouco mais as nossas relações, em boa medida, as nossas relações de consumo, para que a gente possa caminhar para uma sociedade mais equilibrada. E conscientizar principalmente os empresários a respeito da importância da economia circular. Deixa eu fazer um convite, Onofre, aos nossos ouvintes. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Nesta quinta-feira, nós teremos a live com a professora Marina Peixivantes, que ela é idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Não perca, nesta quinta-feira, às 17 horas, dia 30 de setembro, né? Muito bem. Agora é você, Franklin, eu quero que você dê mais informações. Você tem perguntas para os nossos convidados? Nós estamos caminhando já, né? Quase, temos mais 10, 15 minutos de programa. Você deve ter algumas perguntas aí para os nossos convidados. É verdade. Já estamos caminhando para o final do nosso programa. Um programa tão bom que a conversa flui e a gente nem percebe que o tempo está passando. E eu queria dar alguns destaques do nosso site, Joel, e convidando todos e todas para visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá você vai encontrar uma série de matérias importantes, como as que eu vou destacar hoje. Por exemplo, lá você vai encontrar matéria sobre encurralados pelo agronegócio. Indígenas têm alta taxa de mortes por Covid. Ou seja, já tem, além de todos, eles ainda tem cuidado, combater a Covid e o agronegócio, né? É uma situação trágica para eles. A outra matéria é fuga da fome. Brasileiros começam a consumir fragmentos de arroz e ossos. Olha só, a fome batendo na nossa porta novamente, que parecia que já era uma situação resolvida no Brasil. Não, ela voltou e voltou de uma forma bastante contundente. Tá? E a matéria principal que eu quero dar um destaque hoje, né, não é das mais lidas, mas é uma matéria que é importantíssima, fala sobre eventos climáticos extremos mataram
2 milhões de pessoas em 50 anos. Olha só a gravidade dessa situação. A matéria que foi escrita pela Isabela Alves e que diz o seguinte: um relatório publicado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, apontou que a ocorrência de eventos climáticos extremos se multiplicou por 5 nos últimos 50 anos. Olha só a progressão. A progressão já não é nem progressão geométrica, não é nem aritmética, progressão geométrica, é terrível. A instituição contabilizou que mais de 11 mil eventos, como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios, de 1970 a 2019. Né? Ou seja, está crescendo cada vez mais esses eventos, Joel. Essa matéria, Joel, assim como outras, você pode encontrar disponíveis no site, no portal do Observatório, que agora também conta com um formato de áudio, por meio de uma ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. Né? É o Observatório do Terceiro Setor apostando na acessibilidade de todos e todas. E, Joel, eu queria fazer uma questão, já que está chegando para o final do programa, que eu acho que é importante também, até meio puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Eu gostaria que tanto o Onofre como a Marcelise falasse um pouco sobre a importância do setor cultural na economia circular. Vamos começar pela Marcelise. Então, eu acredito que o setor cultural nessa economia, né, circular, ela pode colaborar bastante, né, nesse sentido. Mas, assim, mais especificamente, o que você gostaria de perguntar? Agora eu fiquei um pouco confuso. A forma que eles podem, né, porque eles têm uma importância muito grande na forma de conscientização e tudo mais. Sim, entendi. A questão, né, da publicidade, da propaganda, poderia estar contribuindo, mas, na verdade, o que a gente vê, pelo menos do meu ponto de vista, acho que o Onofre talvez vá concordar, né? Eles fazem um trabalho inverso, né? A gente percebe, principalmente na parte da mídia, da publicidade, que tem um incentivo exagerado ao consumo, ao invés de se ter a valorização dessa economia circular. Então, assim, a gente vê muita propaganda, a gente vê muita mídia incentivando, né? Compre, consuma. E esse outro lado, que é o lado da economia circular, da reciclagem, da conscientização, a gente vê pouco. Então, assim, quando eu trabalho com as crianças, eu busco sempre, assim, estar fazendo esse trabalho inverso, sabe? De trabalhar essa conscientização com eles, de falar da questão da mídia, que muitas vezes, o que ela faz? Ela incute desejos nas pessoas que não são reais, principalmente nas crianças também, né? A gente sabe que as crianças, muitas vezes, elas fazem parte ali de toda essa cadeia de consumo da família. A família compra, muitas vezes, aquilo que a criança quer. E a criança quer o quê? Aquilo que foi incentivado pela mídia, pela publicidade, pela propaganda. Então, assim, é preciso... a gente tem que romper isso, a gente não vai conseguir, mas a gente precisa conscientizar, né, a sociedade de uma forma geral para que veja tudo isso, né, o marketing, a publicidade, a propaganda, e repense, será que eu preciso desse produto? Antes de comprar, eu quero, eu posso, eu preciso daquilo? Porque o trabalho que é feito, né, é todo o contrário, é incentivando realmente a comprar sem pensar, comprar sem refletir, né? E a gente precisa de um trabalho que seja voltado assim para o outro lado, né? E a gente sabe que essa batalha ela é realmente difícil, né? Mas com conscientização a gente pode começar, né? O que eu tenho feito, pelo menos com as crianças, mas a gente pode começar a refletir e tentar, né? De alguma forma romper com isso. Mas a gente sabe que é difícil, mas é possível. Onofre, nós estamos caminhando para o final, eu gostaria que você respondesse rapidamente, que nós temos mais uma questão para a gente fechar o programa e deixar o ouvinte consciente da importância da economia circular e do consumo consciente. Eu acho que, tentando esse objetivo, tem dois aspectos. As referências culturais são muito importantes, né? Quando a gente traz a intelectualidade, os ícones da mídia, enfim, grandes artistas, o papel dessas pessoas enquanto referências positivas, né, para que a gente possa caminhar num sentido mais virtuoso enquanto sociedade, é fundamental. Então, eu estou corroborando o que o Marcelise disse. Agora, tem um outro aspecto importante também, que é a questão dos eventos. Eu acho que os eventos, eles precisam caminhar com o menor nível possível de pegada ambiental, porque eles são fundamentais para as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam curtir as coisas, mas o impacto disso também precisa ser baixo, porque grandes eventos, por exemplo, têm um impacto enorme por resíduos, de emissões,
ou que o valem, Joel. Muito bem, Franklin. Mais algum destaque? Você tem uma informação importante? Sim, João, eu quero falar um pouco sobre o Observatório em Movimento, né, que é uma das nossas campanhas importantes, que nós no Observatório do Terceiro Setor, com o Observatório em Movimento, procuramos ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para saber como viver melhor esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e principalmente como nós vamos viver depois da pandemia, né? Acho que a vacinação cresce, nós estamos avançando e a pandemia, esperemos, né, que ela chegue ao seu final em breve. E o mundo será diferente. Então é importante nós sabermos como é que nós vamos agir, como nós vamos viver melhor depois dessa pandemia. E também quero convidar a todos a conhecer uma ferramenta nova que nós temos, que é o Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas, né? Para saber mais, acesse apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E lá você vai ter as informações para utilizar essa ferramenta, Joel. Em 30 segundos, o seu destaque final do programa de hoje. 30 segundos, vamos lá, menos até. Cuidemos da nossa casa maior, que é o planeta Terra, pois se não cuidarmos, não teremos onde morar. É o que eu tiro da nossa conversa hoje com o Onofre e com a Marcelize. Muito bem, eu teria algumas pesquisas aqui para repercutir com os nossos convidados, uma da Global, mas eu vou fechar o programa sem nenhuma pergunta, Onofre e Marcelize, dizendo o seguinte: o do que mais importante, em 1 minuto e meio cada um, o que mais importante vocês gostariam de deixar registrado a respeito desse assunto? Qual a importância do consumo consciente para democratizar o acesso aos recursos, sobretudo da população de baixa renda? A desigualdade tem provocado um distanciamento a respeito disso? Enfim, o que vocês gostariam, os nossos dois convidados, deixar registrado nesse programa? Faremos outros. Nós iremos convidar vocês para a gente continuar nesse assunto, porque ele é fundamental para o futuro da sociedade brasileira. Mas, nesse momento, o que é mais importante deixar registrado para a gente finalizar o programa sobre economia circular e consumo consciente? Começo com você, Onofre. Por mim? Eu ia ser a nossa dama, né? Mas, enfim. A gente fecha com ela. Perfeito, então. Bom, eu acho assim, Joel, tem 3 agentes muito importantes aqui nesse contexto. Eu acho que o primeiro agente determinante é o Estado ele ser capaz de prover repertório para as pessoas. Eu acho que o caminho da educação ambiental ele é um caminho fundamental e a gente precisa se sofisticar muito mais nesse sentido. São essas gerações que vão ter o repertório necessário para, de fato, transformar o mundo que a gente vive. O segundo ente, eu acho, a questão, a gente tangenciou quando falamos, mas a questão das empresas. As empresas, quer queira, quer não, elas estão vindo para esse debate por questões básicas de risco ao capital. A gente está falando de capital em risco aqui, a gente está falando de capital em risco por eventos, a gente está falando de capital em risco por reputação. Então, quer queira, quer não, o papel dessas empresas é fundamental. E, enquanto indivíduo, enquanto consumidor, na medida do possível, que esses indivíduos, eles sejam não somente objeto, mas também atuem talvez menos como consumidores e muito mais como cidadãos. Eu acho que essa é uma variável fundamental na nossa sociedade. Essa questão de cidadania e de cuidar de si e do outro, para que juntos nós possamos alcançar níveis de civilidade mais elevados, mais sofisticados, que cuidem de nós e também de todos os que habitam esse planeta tão maravilhoso, não é? Que resulte numa sociedade mais equitativa e economicamente viável, né? Marcelize, suas considerações finais. Isso, eu concordo bem com isso, eu quero fechar com isso que o Onofre falou, né? Essa valorização dessa cidadania planetária. A gente precisa compreender que a Terra ela é a nossa casa e que não existe fora, não existe jogar fora, tudo é aqui dentro. E quando eu sou um cidadão que tem essa consciência planetária, eu começo a me preocupar muito mais com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso desde as crianças, né, dos adultos, essa cidadania planetária, essa consciência de que a Terra é a minha casa, é a nossa casa, já faz com que a gente possa mudar e repensar muito as nossas atitudes e as nossas ações.
Muito bem, o Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Onofre de Araújo, que é CEO da plataforma de conteúdo sobre consumo e sustentabilidade. A professora Marcelise Brits, que é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Saúde Mental e Suicídio. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo.